eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Essa passagem aqui fala isso aqui depois que Jesus purifica o templo, onde estavam fazendo a casa de Deus de um covil de ladrões. E nós lendo aqui, muitos creram no seu nome, da autoridade dele, está escrito aqui. Muitos creram, mas o mesmo Jesus não confiava neles. Acreditaram, mas a Bíblia está falando aqui que Jesus não acreditava neles. Amém? Porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem. Não precisa, né? Porque Jesus é onisciente. Então Jesus sabia o que estava dentro dos homens. Mas acreditavam no nome dele. Mas Jesus não confiava porque Jesus sabia o que tinha dentro. Amém? Então, não basta isso, né? Não basta. Aqui está explicando que nada externo convence Deus, se ele não olhar por dentro. Amém? E é Jesus. Isso aqui só está aqui porque a gente tinha que conhecer isso aqui, amém? Senão a gente poderia enganar Jesus. Amém? Só que aqui está falando que não dá. Não dá porque eles olham por dentro. Amém? Aí isso aqui vai lá para Samuel, quando vai lá ungir um rei, filho de Jessé. Aí Eliabe, bonitão, grandão, lindo. Aí é esse. Aí Samuel, o homem de Deus, errou. Já queria ungir Eliabe. Aí a Bíblia diz que o Senhor se apresentou. Esse eu já rejeitei. Aí fala para Samuel que ele não vê como o homem vê. Amém? Então, Deus não vê como o homem vê. Então, desde já, se o Espírito Santo, o Espírito de Deus está aqui dentro, eu também não olho mais igual o homem olha. Amém? Porque onde Deus se encontra, ele não olha mais como o homem olha. Amém? Conversando, agindo, as coisas mudaram. Amém? Isso aí eu já tenho que... Se isso aconteceu comigo, porque onde Deus se encontra, aconteceu. Amém? Na mesma hora que ele repreende Samuel, a Bíblia já, o Espírito Santo não permite Samuel, porque ele pegou Samuel para ir lá, porque ele confiava em Samuel. Samuel era um homem de Deus. Aí quando Samuel é repreendido, a Bíblia revela que Samuel chegou ao ponto, depois que Deus revelou para ele, libertou ele. Libertou Samuel. Porque depois Samuel fala de todos que se apresentam, e Samuel, agora inspirado por Deus, nenhum desses. Ainda fala, não tem outro não? Para ver que Samuel depois foi liberto. Aí fala que tinha Davi. Amém? Então, onde o Senhor se encontra, a libertação também. Amém? Então, e aqui,
o que acontece? O que estava acontecendo aqui? Porque o Senhor purificou o templo. E aqui onde o templo de Deus, e estavam permitindo, os sacerdotes estavam permitindo tudo isso que estava acontecendo aqui. Os sacerdotes que permitiam isso que estava acontecendo. Mas o Senhor chega e não concorda com nada. Amém? E acaba com tudo. E os mesmos sacerdotes que revelavam que tinham um grande zelo pela lei de Deus, que falavam que eles eram de Deus. Eles eram de Deus, que eles falavam. Mas está permitindo algo para o Senhor fazer isso aqui, eles sabiam que isso não poderia ser feito. Amém? E o Senhor não aceita isso. E nos ensina aqui que o que está contrário à vontade dele não pode permanecer. Amém? Então isso acontece com o quê? Com os fiéis hoje. Hoje é para quem? Para a igreja. Porque ele não muda. Então o que ele não permitiu, ele não permite hoje também. Amém? E é claro que isso vai acontecer o quê? São pessoas que acreditaram na verdade, tinham zelo, mas só que o zelo deles, como diz depois em Romanos, eles tinham zelo de Deus, mas sem entendimento. Quer revelar que são de Deus, mas fazendo a sua vontade. Não funciona. Amém? Não funciona. Jesus revelou isso aqui. O dono chegou e acaba com tudo, e está prestes a acabar, irmão. Olha o que está tudo acontecendo. Amém? Quem não quer levar a sério agora, já tem um dia certo que vai ver que o negócio era sério. Amém? E está acontecendo tudo. Então, o ensinamento aqui é o seguinte: o reino dele não é daqui. Então, na casa dele, ele não permite nada do mundo. Nada do mundo. Nada externo. Amém? O valor agora é o quê? Orar. Então eu oro. Resolvido. Não. Eu tenho que orar. Vou falar com meu pai. E tem que ser feita a vontade do meu pai. Amém? A Bíblia diz que sem fé é impossível. Então não adianta, o Senhor sonda o coração. Então, se o coração que estiver indo não estiver de acordo com a palavra dele, é uma oração em vão. Porque a Bíblia diz assim, está aqui porque é a verdade. Nós sabemos que ele não ouve pecadores. E a Bíblia diz, não fala que só não ouve pecadores, mas a Bíblia depois fala quem ele ouve. Para não ficar só nisso, na primeira parte. A Bíblia diz, ele ouve aquele que o teme e que lhe obedece. Amém? E a Bíblia diz em 1 João 3,14 que segundo a vontade dele, ele ouve. Amém? Tem que estar de acordo com a vontade dele. Então, na casa do Pai, o mundo não entra. O Senhor Jesus falou, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas livre do mal. Amém? Qual é o mal? A Bíblia revela o mal. O homem espiritual consegue enxergar o mal, porque não enxerga mais como o homem enxerga. Se enxerga o mal, se desvia do mal. Se desvia do mal, se desvia da vontade do homem. Aí eu estou revelando também que eu acredito que o mundo todo jaz no maligno. Se o mundo todo jaz no maligno, eu passo a odiar o mal, que tem influência dele. Amém? Aí tomo posse, estou enxergando o escape que o Senhor manda para se livrar do mal. Ele não permite o mundo reinando mais onde ele se encontra. E ele só se encontra onde o mundo não se encontra mais. Ele tira. O que Jesus é tudo espiritual. Jesus pega um chicote, arruma um chicote e sai destruindo tudo. Aqui não pode isso.
Hoje é o Espírito Santo santificando, usando a espada, que é a palavra, e falando assim quando ministra: aqui não permito mais isso, aqui não pode fazer a casa do meu pai um covil de ladrões. É espiritual. Não quero nada aqui, os ladrões que é do mundo, tem influência satânica, está relacionada ao pecado. Aqui eu não permito mais. É assim, é espiritual. Aí tem a internet. Eu passo a odiar o mal. Livra do mal. Como? Revelando a verdade. Livra. Como? Revelando. Um discípulo disse assim: nos ensina a orar. Falou com Jesus: e nós vamos orar como? Nos ensina. A oração do Pai Nosso é tudo espiritual. Pai Nosso, a gente sabe, só se torna filho quando nasce de novo. Pai Nosso que estás no céu, na terra não. Amém? Se é do céu, eu nasci de lá. Que está onde? No céu, por isso que está escrito. Não é o pastor que se torna meu pai, não é nada disso, a autoridade é meu pai que está no céu. Santificado seja o teu, o meu nunca mais, mas o teu. Amém? É assim, isso é tudo espiritual. Então eu acordo já isso me dominando. Ele tem que acordar isso me dominando, que seja feita a tua, que o teu nome seja. É assim. Amém? Na casa dele, o Espírito Santo, Jesus chegou. Jesus chegou para não permitir mais nada do mundo ali. Jesus chegou para ir e falou: eles não são mais do mundo, assim como eu não sou. Amém? É isso a verdade da Bíblia para nós. Crucificaram, por isso que a Bíblia fala sem problema nenhum. Os que são de Cristo crucificaram, morreu na cruz, os meus desejos, minhas vontades, morreu lá dentro, lá na cruz com ele. Todas as minhas vontades, meus desejos foram crucificados com Cristo. Amém? É o que a Bíblia afirma. E a Bíblia afirma, é isso que eu tenho que viver. Não é, eu não fico 40 anos no Evangelho querendo viver isso. Não, a Bíblia diz que eu já estou vivendo isso. Em esperança somos salvos. E a nossa esperança está naquilo que não se vê. E em esperança somos salvos, está naquilo que não se vê. Eu estou de olho em algo que eu não tenho nesse mundo. E é de olho em algo que não tem nesse mundo que eu vou sendo salvo. Porque eu vou sendo santificado. Somos salvos e a santificação se torna uma realidade. Como? O Espírito usando a espada vai lavando. A palavra que eu vos tenho falado é Espírito e vida. Saiu do campo. Eu não sou salvo porque eu frequento um espaço. Eu não sou salvo porque eu oro. Eu não sou salvo porque eu passei a ser diácono. Eu não sou salvo porque eu fui batizado. Eu não sou salvo por isso. Eu sou salvo porque os pecados não me dominam mais. Eu sou salvo porque eu recebi o perdão eterno de Deus, se mantendo nele. E a nova vida é manifestada. Amém? E porque onde ele chega, tudo muda. Tudo muda. Quem? Jesus. E no final, já nós vamos prestar conta, a Bíblia é bem clara. Já tem alguém que julga vocês. A palavra que eu vos tenho falado. A palavra, amém? Que eu vos tenho falado. E essa esperança em nome de Jesus. E a Bíblia diz assim: o amor de Deus foi derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi dado. Onde existe esse amor? Onde se encontra o Espírito. E onde se encontra o Espírito é o amor de Deus que é instalado. Amém? É isso que acontece. Então, aquele que disse, porque ninguém, aqui está escrito Espírito Santo, porque ninguém precisa revelar quem é o homem. Então, ele não faz essa obra em qualquer um. Porque aqui está falando que uns acreditavam, mas Jesus disse, eu não posso confiar neles. Como assim, Senhor? Nunca vão ter a presença do meu Espírito, quem eu não posso confiar. Amém? Meu Espírito não habita em quem eu não posso confiar. Eu sou onisciente. Ele está falando. Eu não vou dar o meu Espírito, a minha graça, para aqueles que só querem aparecer, para aqueles que não me amam de verdade, para aqueles que não receberam o amor da minha palavra. Eu não dou. É isso. Amém? A culpa é dele. A culpa é dele, dos outros. Porque não se rende de coração. O coração não ficou contrito, nunca aceitou que era injusto, nunca aceitou que era um miserável pecador que precisava de mim como Salvador, nunca. Sempre se achou justo, sempre se sentiu orgulho, se manteve orgulhoso, nunca falou como a mulher cananeia, mas os cachorrinhos, nunca. Como eu vou dar o meu espírito para um coração desse? Amém? Amém? Eu resisto, é verdade, acredita em mim. Ele estava falando, acredita em mim. Em verdade, eu resisto soberbo, mas a minha graça, o meu espírito, a minha vida, eu concedo aos humildes. Amém? Essa é a verdade da Bíblia. Quantos estão dentro da casa valorizando o quê? O externo. Mas ele sabe o que tem dentro. Sabe. Por isso que venha, um menino me perguntou ontem, falei muito do Senhor Jesus para eles. Aí ele, tem culto hoje? Eu falei, não, hoje não. Aí ele, tem quarta da libertação? Eu falei, hoje é o sábado da libertação. Estou falando de Jesus para você, não precisa dia estabelecido para ser liberto, basta Jesus falar. Qualquer dia, não tem dia, porque se valoriza que os dias estabelecidos para reuniões, reunião é todo dia, porque a Bíblia diz que tem que se juntar todo dia, para ser exortado, para se limpar mais. E gera esse sentimento, eu quero mais isso. Eu quero mais Jesus, que passou a ser minha vida, que passou a ser minha esperança. É o que diz a Bíblia. Então eu acordo inclinado para a minha esperança. Eu acordo inclinado para a minha vida. O que eu quero durante o dia, eu vou revelar isso. Qual é o meu desejo? Vai ser revelado. E ele vai ser revelado, o que não está de acordo, vem, não Jesus com chicote, limpando, dizendo, não é mais assim. Jesus só nos ensinou o que acontece quem tem o Espírito. Quem tem o Espírito não permite o mundo mais dominando internamente, porque passou a ser um templo de Deus. O templo de Deus é o Espírito que governa. E eu já sei qual é a verdade. E quando é revelado algo que eu não sabia, me liberta. Amém? Eu passo a fazer igual Samuel, eu passo a fazer igual o apóstolo Paulo. Antes eu estava livre da justiça. Livre da justiça
porque ela não estava em mim. Como é que eu vou ter a justiça de Deus sendo um pecador? Livre da justiça de Deus, sem a vida dele, sem o poder dele. Mas agora, não estou livre da justiça. A justiça de Deus me alcançou, alcançou a igreja. Agora a gente passa a ser servo dela. Servo da justiça. Não é um justo sequer, agora em Cristo há. E passam a ser servo da justiça. E não permite, e eu não quero mais o mal me dominando, porque é um sentimento, tudo mudou. Antes, sem o amor de Deus, antes sem a paz de Jesus, antes sem a alegria do Senhor. Agora, tem a paz de Cristo, tem a alegria de Cristo, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Amém? Nada externo. Justiça. Opa! O reino de Deus, que agora a igreja faz parte dele, é justiça. Paz e alegria no Espírito. Justiça. Tu possa ser servo dela. Agora a tua vida revela a retidão do Senhor. Alegria, paz, a paz que excede todo o entendimento, paz com Deus, e vai ser revelado que essa paz é de outro mundo. Alegria no Espírito. Onde existe essa paz, onde existe essa alegria, a justiça se encontra e vai ser revelado esse reino. Amém? E onde se encontra isso, qualquer coisinha ruim que tenta penetrar, há uma proteção sobre-humana que não permite mais. E Deus sabe o que tem aqui. Deus sabe o que tem aí dentro. Onde ele se encontra e há esse desejo internamente, a vida dele é acrescentada mais. Inevitável. Amém? Ele só resiste aos soberbos, mas a graça aos humildes. Amém? Graça é o poder do Santo Espírito reinando em nossas vidas. Onde eu fico satisfeito, sabe o que é a minha oração? Dá-nos o pão nosso. Tu não liga mais para o resto. Você quer só o que tu precisa para sobreviver. Seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. O perdão reina, a graça reina. Porque fomos para outro mundo. Amém? E os salvos, quando se apresentarem, vai ser revelado isso. Então, pensar que o Senhor não me conhece durante o dia, não sabe para onde estão as minhas inclinações. Ele sabe o que eu busco. Ele sabe qual é o desejo aqui. Ele que eu fico meditando quando estou perto de alguém. Livra do mal. Venha o teu. Eu quero isso para a minha vida e tomei já posse. E quando estou diante de alguém, quero isso para ele também. Revelando a verdade, para tirar ele daquele império ali que eu já tive lá um dia. Ele se encontra, ela se encontra, agora eu quero tirar eles dali e levar para o reino que eu me encontro. Porque eu estou no reino que tem outra paz, outra alegria, quero isso para eles também. E esse é o propósito de vida. E essa esperança, a Bíblia diz que não traz confusão. Alguém que não se encontre em confusão. Tem 21 anos que eu não me encontro em confusão. E essa esperança não traz. Vai ser testificado toda hora na mente que sou filho. Consciência limpa. Que sou filho, querendo que a vontade do meu Pai seja feita.
Não traz confusão, não vou ficar discutindo sobre teologia, discutindo nada disso, porque há uma simplicidade que é em Cristo Jesus aqui, que não permite isso. Não permite. Amém? E quem se prende à confusão é porque se encontra ainda na confusão. Eu não quero conversar nas coisas que causam confusão. A Bíblia diz só aquilo que edifica. Amém? É simples assim. E o Senhor Jesus entrou aqui para acabar com a bagunça no templo. O mundo perturbando aqui. Os ladrões, fazendo a casa do meu pai de um covil de ladrões. Amém? Espiritualmente, o Senhor quer tirar os ladrões de dentro. E não tem como enganar. Quem são os ladrões? Os que pensam que dá para servir a Ele e o mundo também. São ladrões, Ele não permite. A carne, o pecado não tem mais domínio. Não estamos mais na carne. Se eu não estou mais na carne, os ladrões saíram. Amém? Essa é a verdade que você é julgado. A Bíblia diz que a igreja de Laodiceia se posicionou assim: não precisamos mais de nada. Aí Jesus fala para ela: eu não estou aí. Vocês estão perdidas. Igreja, vocês estão falando que não precisa de nada? Pobre, cega, miserável, está nua. Estou do lado de fora. Se alguém abrir, amém? E deixar eu tirar os ladrões, tirar o engano, eu entro e faço a obra. Amém? Não precisa que ninguém fale, porque ele sabe o que tem dentro. A boca fala do que o coração está cheio. Para onde se eu fui para esse reino, impossível eu estar nesse reino, é a mesma coisa. Se eu estou nesse reino, eu não abro a porta e saio na carne. Impossível. Impossível. E é aí que ele entra. Amém, irmão? Isso só pode acontecer com o poder do Senhor. Então, em nome de quem está nesse reino, vive esse reino. Amém? Em nome de Jesus, o Senhor sabe, não adianta a minha justiça. Isso aqui, quem estava permitindo eram pessoas que acreditavam em Deus, tinham o zelo da lei de Deus. E eu penso que tenho Deus, às vezes, só porque falo que acredito em Jesus, oro de vez em quando, participo, então pensando, o pastor me levantou isso, o pastor me levantou aquilo, eu estou fazendo isso, e penso que com isso estou. Não. Como diz as Escrituras. Amém? Como diz a Bíblia. É assim que eu vou morar com Deus e a qualquer momento, acreditando ou não, eu vou sair desse mundo. Mas graças a Deus, ele capacita um povo a sair desse mundo ainda estando nele. Graças a Deus. E essa esperança não traz confusão. Mesmo espírito, mesmo ânimo, o mesmo poder, falando a mesma língua. Essa é a realidade da Bíblia. Quem estiver fora disso, ele conhece, e ele que não deu ainda o Espírito Santo, porque ele não dá o Espírito dele a qualquer um, porque ele sabe o que tem dentro do homem. Amém? Porque ele é onisciente. E a culpa, então por que me fez assim? Perguntaram isso para o apóstolo Paulo, porventura se tinha alguém perguntando ao apóstolo, quem é tu? Quem é tu? Por acaso o olheiro, o vaso, pode falar com o olheiro, por que me fizeste assim?
Nasceu, é você, não é ele. Eu não te deixei você nascer para você ser isso. Você fez a tua escolha. Amém, irmão? Jesus nos conhece e já afirmou que são poucos. Em nome de Jesus, eu quero fazer parte desses poucos e em nome de Jesus trazer mais alguns que eu não sei fazer parte dos poucos. Amém? A preocupação é com a alma, porque o homem espiritual que olha como Deus olha, não enxerga mais como o homem enxerga. O homem está preso nas palavras, no que vê. O homem está preso nas ações, mas o homem espiritual com Deus, olha o coração. Está vindo de um homem pecador miserável que está nas mãos do diabo. Então, eu estou com alguém que pode tirar ele dali. Amém, irmão? E assim, se possível for, buscar a paz com todos, viver a paz com todos. É isso. Primeiro, tenta libertar de toda forma, porque tu está com alguém que pode. Amém? Tu está com alguém que pode. E revela isso. Começa a revelar algo que não tem nesse mundo. E quando começa a acontecer isso, é revelado que aquele que sonda te capacitou para isso, te conhece. E saber que tu poderia receber dele. Amém? Vamos colocar de pé no nome de Jesus.